Olá, gente, como é que nós estamos? Eu estou de volta, direto dos estúdios improvisados aqui da minha cozinha, não é verdade? Lá no fundo você pode ver aí, está a sala, indicando de que eu estou no oposto dela. Eu estou na cozinha, onde tenho aqui um estúdio improvisadíssimo, um estúdio extremamente artesanal. Mas vamos ao que interessa? Gente, eu quero falar para vocês hoje sobre este panfleto aqui. Não sei se dá para você pegar bem daí. Pois, eu quero falar sobre este panfleto aqui. Eu estava transitando em algum lugar aqui da minha cidade, nas ruas aqui da minha cidade. Eu estava transitando em um dos bairros aqui da minha cidade e fui abordado por uma senhora de mais ou menos 65 anos de idade, 65 anos de idade por aí, e ela me interceptou e disse: "Eu quero oferecer para você esse folheto, esse panfleto da palavra de Deus." E eu peguei, gente, e confesso a vocês que me interessei pelo assunto. O tema do panfleto é: será que os mortos podem viver novamente? E eu me interessei pelo assunto por dois motivos básicos. Primeiro motivo é que eu sou fascinado pelo assunto ressurreição dos mortos. Isso mesmo, gosto demais desse assunto. Então, eu disse, bom, esse panfleto aqui ele traz como tema central a ressurreição dos mortos. Será que os mortos podem voltar a viver? O assunto central, o assunto principal aqui é ressurreição dos mortos. Então, como eu sou fascinado por esse assunto, eu me interessei pelo panfleto. Segundo motivo que me interessei por esse panfleto é que eu disse, bom, já que o assunto é ressurreição dos mortos, agora sim, as testemunhas de Jeová vão ter que falar de Jesus, que vão ter que falar sobre Jesus em suas publicações, que é raro acontecer isso, viu, gente? Eu disse, ela agora vai ter que falar sobre Jesus porque não se fala de Jesus, ou melhor, não se fala de ressurreição sem falar de Jesus. Jesus é o principal agente da ressurreição. Jesus é a principal personagem da ressurreição. Então, não se fala de ressurreição dos mortos sem falar de Jesus, sem falar sobre Jesus, sem citar Jesus, sem que Jesus esteja na cena. Eu disse, agora sim, as testemunhas de Jeová vão ter que falar sobre Jesus, porque o assunto aqui é ressurreição dos mortos. Você pensa que esse panfleto aqui ele apresentou Jesus como o principal agente da ressurreição dos mortos? Você pensa que esse panfleto apresentou, ou ao menos citou a Jesus como a principal personagem do assunto ressurreição dos mortos? Caso você pense que sim, eu lamento dizer que você está redondamente enganado ou redondamente enganada. Pois é, gente. Jesus, ele é, e eu vou mostrar agora na Bíblia, o principal agente da ressurreição dos mortos. Jesus é a principal personagem, como já disse, da ressurreição dos mortos. Tem dois textos na Bíblia Sagrada que colocam Jesus como o principal agente da ressurreição, como a principal personagem do assunto ressurreição dos mortos. O primeiro texto que eu quero citar para vocês é João capítulo 11 e versículo de número João 11, 21. Pois é, neste evento, Jesus diz assim para Marta, ou melhor, Marta diz assim para Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz para Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar.
E Marta disse: eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz para Marta: Marta, atenção no que Jesus diz para Marta, viu? Jesus diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Veja que esse texto põe Jesus como principal agente da ressurreição. Se não o único, o principal agente da ressurreição. Veja que esse texto coloca Jesus como a principal personagem do assunto ressurreição dos mortos. Eu vou repetir. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele, Marta, que está morto, mas crê em mim, ele há de ressuscitar. E todo aquele que está vivo e crê em mim, eu te digo que, na verdade, ele nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? E Marta diz: eu creio, Senhor, que tu és o Messias, o Cristo que havia de vir sobre o mundo. Há dúvidas aqui de que Jesus é a principal personagem do assunto ressurreição dos mortos? Há dúvidas a partir desse texto que não se fala de ressurreição dos mortos sem falar de Jesus, sem falar sobre Jesus, sem ter Jesus como o ator principal desta cena? De forma nenhuma. O segundo texto que eu gostaria de citar para você está também no Evangelho de João. João capítulo 5 e versículo 25, se não me trai a memória. Jesus diz assim: em verdade vos digo que vai chegar a hora, o momento, e essa hora, esse momento já chegou, em que aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E todos aqueles que a ouvirem, isto é, que ouvirem a voz do Filho de Deus, ressurgirão para a vida. Não precisa... Tem texto da Bíblia que não precisa de interpretação, né? Ele se apresenta como auto-interpretado. Vejam que Jesus, ele é o agente da salvação. Ele é a própria ressurreição. Eu poderia citar outros textos aqui nas cartas apostólicas mostrando Jesus como o principal agente da ressurreição, como aquele que há de ressuscitar toda a humanidade um dia para ser julgada. Mas eu acho que os textos de João 11, 21 e João 5, 25 é suficiente para mostrar Jesus como o principal agente da salvação. Todavia, mas, porém, entretanto, como é de praxe das testemunhas de Jeová, até em um panfleto, quando o assunto é ressurreição dos mortos, eles excluem Jesus. Esse folheto sequer cita Jesus quando o assunto é ressurreição dos mortos. Deixa eu ver se eu consigo ler para você os tópicos ou os parágrafos que contém este folheto. Veja bem que nós vamos ler e procurar a Jesus. Os olhos não estão legais hoje para ler. Já falei aqui que uso lentes de contato. Sou automíope, uso óculos fora dos holofotes, apenas em casa. E no dia a dia eu uso lente de contato e eu já estou algumas horas com a lente e ela começa a dificultar a leitura. Mas eu vou tentar aqui, certo? Veja bem, e vamos procurar Jesus nesses 3 tópicos que este panfleto apresenta quando o assunto é a ressurreição dos mortos. Diz assim, podem mesmo, ou melhor, podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz? Primeiro tópico, vamos procurar Jesus quando o assunto é ressurreição dos mortos.
O primeiro tópico diz assim: Deus é criador da vida. A Bíblia chama Jeová Deus de a fonte da vida. Aí daqui Salmo 36, verso 9. Depois da Atos 15, 24 e 25. Se ele deu a vida a todas as criaturas, com certeza pode devolver a vida para alguém que já morreu. Você encontrou Jesus aqui no primeiro tópico que fala de ressurreição dos mortos? O texto diz que Jeová é a fonte da vida. Enquanto que Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto a carta apostólica diz que Jesus é o autor da vida. Mas a sociedade Torre de Vigia, as testemunhas de Jeová, até no primeiro tópico, pelo menos até no primeiro tópico, resolveu excluir Jesus do assunto ressurreição dos mortos, enquanto que Jesus se autocolocou no centro deste palco. Segundo tópico, procurando Jesus no assunto ressurreição dos mortos. Deixa eu ajeitar as lentes novamente. Bom, o texto diz assim: Deus já ressuscitou pessoas. A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia fala de 8 pessoas, homens e mulheres, de várias idades, que foram ressuscitadas para continuar a viver na terra. Algumas tinham acabado de morrer, mas outras delas estavam no túmulo havia 4 dias. Aí daqui João, versículo 39 a 44. Procura-se Jesus, a citação direta de Jesus, rápida de Jesus, no segundo tópico do assunto ressurreição dos mortos. Não encontramos. Terceiro e último tópico desta publicação. Será que os mortos podem voltar a viver? Onde o assunto central, principal, o tema central do panfleto, se não único, é a ressurreição dos mortos. Vamos procurar Jesus no terceiro parágrafo, no terceiro e último parágrafo, onde visa tratar de ressurreição dos mortos. Terceiro e último parágrafo. Deus quer fazer isto de novo, ou Deus quer fazer isso novamente. Isso o quê? Ressuscitar os mortos. Jeová odeia a morte. Para ele, a morte é um inimigo. Aí traz aqui o texto. 1 Coríntios 15, 26. Continua o último parágrafo. Ele deseja muito derrotar esse inimigo e usará a ressurreição para isso. Ele tem saudades das pessoas que estão em sua memória, que estão em sua lembrança, e quer vê-las viver de novo na terra. Aí daqui o texto, Jó, capítulo 14, versículo 14, versículo de número 15. Procura-se Jesus no terceiro e último tópico deste panfleto, que tem por propósito falar da ressurreição dos mortos. Como você vê, propositadamente, as testemunhas de Jeová excluem Jesus de um assunto que não existe e não existirá sem a presença dele. Eu espero que as testemunhas de Jeová de plantão, aquelas que desobedecem o corpo governante que as proíbe de estar aqui, eu espero que estas testemunhas de Jeová não façam como fazem constantemente aqui no meu canal. Ao invés de abordar o assunto com franqueza, com frieza, com honestidade,
com sinceridade, elas começam respondendo assim, kkkk, então emojis com risos, porque lhes faltam argumentos sólidos para discutir o assunto. Gostou do vídeo? Se gostou, se você quiser, se inscreva no nosso canal. Se você quiser, curta. Se você quiser, comente, compartilhe. Faça o que você quiser com este vídeo. E não se esqueça, quanto mais religioso você é, mais distante você fica de Cristo. Não confunda espiritualidade com religiosidade. Deus abençoe você.